continuar, porque são muitas telas aqui agora no financeiro, e hoje eu vou ver se eu consigo atingir aqui pelo menos a metade para amanhã finalizar a parte financeira. Aí na sexta a gente vai para o operacional, certo? Vamos iniciar aqui com os orçamentos. Essa parte de orçamento, ele serve tanto para mandar um orçamento para o cliente, que ele vai ficando aqui aguardando o pedido ser aprovado, como também reservar os pedidos para aparecer lá na tela de dashboards. Porque quando você faz a reserva, ele entra no cálculo que vai ter aqui de impressões. Eu quero saber quanto que eu reservei de produto para a semana que vem. Aí você coloca aqui o período, ele vai ter 3 tipos de relatórios. Só os produtos que foram reservados, os produtos com os clientes que fizeram a reserva, e depois tem um outro parecido que é com cliente e produto somando a quantidade geral, certo? Então, aqui, se algum dia o pessoal precisar fazer alguns outros relatórios, a gente vai melhorando isso aqui, vai criando outros. Então, eu vou passar aqui como é que faz o orçamento, depois a gente vê essas impressões aqui, ó. Quando ele está reservado, ele já fica aqui verdinho, e depois que você confirma a reserva, ele fica branco. Então, enquanto não tiver verde, não foi reservado, foi só orçamento. Ficou verde, está reservado para poder se controlar seu estoque com as reservas já programadas. E depois que você confirma e transforma ele em pedido, ele fica branquinho, que é para dizer que já foi sair daquele controle de reserva, porque já foi vendido, certo? Não é obrigado você fazer uma reserva ou um orçamento se você quiser fazer um pedido direto. É só vir aqui, entrar na tela de pedido e fazer o pedido sem precisar fazer reserva, orçamento, nem nada. Mas se quiser, é opcional, pode usar essa tela de orçamento como reserva de pedido também. Para inserir, ó, ele tem a mesma, não a mesma imagem, não é a mesma tela, mas a mesma estrutura da tela de venda, que eu vou já demonstrar aqui. Então, quando você vai vir aqui para o cliente, ele não precisa estar cadastrado. Aqui você pode, no orçamento, você pode digitar o nome aqui do cliente, porque ele não está cadastrado, esse 999999 aqui, quer dizer o seguinte, você ainda vai cadastrar o cliente, ele não tem um código aí no sistema, ele já pega o código que não existe aí nos cadastros, certo? E nem tem cadastro com esse número. Aí você pode colocar aqui, João da Silva, um exemplo. E pegar o telefone dele. Ó, seu João, passa aí seu contato para a gente poder entrar em contato com o senhor, que ele está ligando, ou então você já pega e anota porque ele está ligando para o celular. Se for por fixo, você pede, né? Vou colocar aqui o número fictício aqui. E aí, se ele disser que quer um pedido, quer reservar para final do mês, você já coloca aqui, ó, a reserva que ele está pedindo é para o dia 30, um exemplo, dia 30. E aqui, se ele não está cadastrado, não tem local de entrega que é para ir lá para o pedido. Aí aqui tem o total, a entrada e o total a parcelar que vai vir aqui de baixo. E nessas observações, como ele não está cadastrado, se for o caso, ele pode ter um cadastro, mas pode não ter. Você já pede o CNPJ. Aí, passa o CNPJ do senhor para a gente poder fazer o cadastro e a gente vai mandar o orçamento do senhor. Aí eu pego aqui o CNPJ. 02, pronto. Aí grava aquela parte do cabeçalho aqui, que é onde está as informações que você está colhendo ali, se for um cliente ou uma pessoa que não está cadastrada no sistema. Se já tiver cadastrado, você só localiza aqui que ele vai vir. Aí você vai vir aqui e vai dizer assim, o senhor está querendo comprar o quê? Se eu queria 10 milhas de tijolos. Aí você vem aqui, seleciona o produto, vai colocar os 10 milhas, certo? Aqui eu botei 100, 10 mil. Aí o preço aqui você vai ver de acordo com a localidade, esse negócio todinho, se vocês colocam já embutido ou não, o frete. Então, esse preço aqui é o preço que vocês estão negociando com ele, ó, tá? É a 1,90, um exemplo. Aí saiu a 19 mil. Ou 0,19, que aqui é fictício mesmo, deu 1.900. Aí, se tem desconto, se não tem, vocês vão ver com a empresa se vai dar desconto ou não. Esse desconto nos milheiros foi uma cerâmica que pediu para colocar assim, ó. Existe o desconto normal, que é esse aqui, você pode até deixar isso aqui zero e colocar o desconto, um exemplo, de R$100. Ele vai ficar 1.800. Mas tem gente que trabalha aí que os clientes pedem para fazer assim, eu quero ver quanto é que você está me dando de desconto por cada milheiro que eu compro. Se você colocar aqui 50,
50 em 10 vai dar 500. Ó. Vou dar um Enter, ele vai descontar 500. E já descontou aqui, já jogou para 1.400. Ah, a gente não trabalha assim, não. Isso aí é um modelo que o pessoal pediu, mas a gente não faz isso, não. Deixa zero e colocar aqui o desconto que você quiser aqui no manual, que ele vai também, ó, 1.800. Certo? E aqui você vai gravar e vai gerar aqui o produto aqui embaixo. Pode ser colocado outro item no orçamento? Pode. Só é vir aqui, localizar o próximo produto que ele quer comprar, colocar aqui a quantidade e você vai fazendo o orçamento para ele. Ó, da saia 0,35, 1.750, não tem descontos aqui, e gravar item, certo? Pronto. Joguei os itens no orçamento, deu 3.550. Aí no financeiro, ali é no produto que eu dei um desconto individual ali de R$100. Mas no financeiro, ele pediu um outro desconto. Assim, ó, no geral aí, me deu um desconto aí, eu vou pagar 3.300. Aí você vai e desconta, bota aqui o desconto. Se quiser dar em porcentagem ou em reais, ele vai calcular aqui. Mas ele pode ter, o senhor mora onde? Aí mora numa cidadezinha mais distante, aí você coloca aqui, ó, o frete para ir dá R$750. Aí vai dando um Enter, e ele vai aumentando, ó, 3.550 mais 750 deu 4.300. Vai ter ICMS na nota, tem descarrego. Aí você pega, se for mandar alguém para descarregar, ó, a gente vai mandar o descarrego aí, mandar tantas pessoas, deu R$350 de descarrego, e vai aumentando. Teve alguma diferença de alíquota que vai ser lançada na nota fiscal, que aí tudo isso aí você pode embutir aqui no preço também, no final. E se for o caso, se você cobrar uma comissão para o vendedor e quiser cobrar do cliente, às vezes tem gente que faz isso também, por isso que pediram para colocar essa comissão aqui. Não são todos, mas algumas pessoas pediram para colocar essa comissão. Então, do geral, deu 4.650. Aí eu vou dar um desconto aqui de 350, ou de 10%. Aí ele já calcula 465 e já joga o desconto aqui para o total com desconto. Se esse cliente aqui fosse cadastrado no sistema e quisesse fazer um orçamento, tinha como descontar dos créditos dele também. Aí iria aparecer aqui, se ele tivesse crédito no sistema, ia aparecer assim, o montante geral e os adiantamentos que ele fez. Aí você podia descontar dos créditos. Como ele não tem, aí vamos jogar aqui que vai ficar a prazo. Se ele mandar, eu vou mandar R$1.000 no dinheiro, você já coloca aqui a entrada que ele vai dar à vista, R$1.000, porque aqui à vista é quando você recebe no dinheiro, não é cheque, transferência bancária, é no dinheiro. Por quê? Se qualquer outra forma de pagamento sem ser dinheiro, você vai jogar aqui em condições, que depois de um tempo o sistema também aceita você jogar o dinheiro aqui, nas condições, não é obrigado você colocar aqui não, porque algumas cerâmicas usam aqui, a entrada que ele deu, mas você também pode jogar o dinheiro aqui nas condições, que eu chego já lá. Ó. Aí ele vai dividir isso aqui em duas vezes. Uma ele vai mandar um cheque e a outra ele vai ficar a prazo para daqui a 60 dias, um exemplo. Aí você coloca em duas vezes. Aí eu vou gravar. E nas condições de recebimento, você vai colocar aqui, ó. Cheque pré-datado, aí eu não sei o código. Com o tempo vocês vão pegar o macete aqui dos códigos de condições, que são amarradinhos já. Aí você tem dinheiro, cheque, cartão, cheque pré-datado, débito em conta, tem boleto, tem transferência. Então, eu quero cheque pré-datado, é o número 3. Ó. Clicou aqui, ele já joga, já pega o valor aqui, aí diz, não, mas não é esse valor. O valor do cheque é de 2.000. E o vencimento do cheque vai ser para o dia 3/10, daqui a um mês. Ele já pega de acordo com o orçamento. Se for uma data diferente, você vem aqui e muda a data do cheque, que aqui é o vencimento. A data do orçamento é uma e do vencimento é outra, certo? Aí, 2.000. Qual é o banco? O Banco do Brasil. Um exemplo aqui, porque eu estou colocando fictício, né? Agência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titular, vou colocar ali o João da Silva. Podia ser outro cara que passou um cheque para ele estava repassando. E o número do cheque, 963-852. Pronto. Aí eu vou gravar. Ó. Aí aqui eu gerei a primeira parcela do que eu vou dividir em duas vezes. E a segunda, como ele não vai mandar nada, a gente vai começar a mexer agora com a parte financeira. Isso aqui é uma característica do nosso sistema. A opção 9, tanto no contas a pagar, como no contas a receber, como qualquer coisa que você vai mexer aqui no financeiro,
ela vai jogar a opção 9, é como se o cliente não mandou nada. Ele nem mandou dinheiro, nem mandou transferência, você não mandou um boleto para ele pagar, ficou ali de boca, que é o que acontece muito na Serana. Então, a opção 9 é a opção que vai jogar isso aqui lá no contas a receber, que ele vai mandar depois, como é que ele vai pagar, se é em outro cheque, se é transferência. Então, isso aqui vai para o aprazo. Ah, Wilco, mas aí o caminhão vai para lá hoje e amanhã, quando vier, ele já traz o que ele vai mandar. Então, aqui funciona da seguinte maneira. Se você fecha o caixa todo dia e você não recebeu nada por esse valor que está sobrando aqui, você coloca a prazo, porque essa questão aqui do aprazo, joga lá no contas a receber, amanhã, quando o caminhão chegar, você vai lá e recebe no contas a receber, e dá baixa do mesmo jeito. Então, tem essa opção de você usar aqui o aprazo. Mas se fosse outra forma, você ia colocar aqui boleto, transferência, você já colocaria ali. Isso aqui está mexendo no financeiro? Não, é só orçamento ainda, certo? Que isso aqui vai ser levado lá para a venda. Eu vou gravar, ó. Aí gerou aqui, se eu for tentar jogar aqui outra condição aqui, ó, um exemplo, outro cheque, ele já não tem mais valor para puxar, tá certo? Então, já arredondou ali o valor, que é de 2.000 mais 2.185, que é o 4.185 o total do pedido, do orçamento. Como o pessoal usa esse orçamento em várias empresas, né? O nosso sistema roda no Brasil todo. Aqui tem uma opção de você imprimir um orçamento em um modelo padrão, que foi um modelo que, quando a gente foi criar, pediram para colocar aqui as propagandas, aí vocês podem criar um folderzinho aí com Pix, com as propagandas dos produtos. Não precisa ser, assim, bem chamativo, não. Isso aqui eu coloquei só para destacar aqui, para vocês entenderem que essa parte lateral aqui, vocês podem colocar qualquer informação da empresa de vocês. Ah, o que eu queria tirar ele sem essa parte aqui que está muito chamativa. Aí você só não colocar a imagem lá no cadastro da empresa que tem a imagem lateral. Então, essa daqui é uma imagem lateral que é cadastrada. Tem outro modelo, que é o modelo do orçamento mais limpinho aqui, ó, já vai sair sem ela também, certo? Tem um outro que é um cupom, que o pessoal pediu para imprimir naquelas maquinetazinhas não fiscal. Vai sair um cupomzinho com todas as informações, ó, mas não é documento fiscal, porque aqui é um sistema de gestão. A parte fiscal fica na nota fiscal eletrônica. E terminou aqui, você volta para a tela principal e deixa ele aqui, ó, ele está aqui em cima, você vai reservar. Como é que você vai reservar? Ó? Você tem aqui um caminhãozinho que você vai colocar reservar. Se esse cliente confirmou mesmo que vai buscar, você faz a reserva. Essa reserva só vai ser aprovada quando você fizer o cadastro do cliente, que ele vier buscar no dia que foi agendado, e você alterar os dados dele aqui. Porque se você tentar transformar isso aqui em venda sem ter cadastrado ele, ó, porque o código está 999999 ali, ele vai dar erro aqui, ó. Vou tentar, ele vai dizer, ó, o cliente desse orçamento não tem cadastro ainda. Então, fez o cadastro do cliente, depois que pegou as informações, vem aqui e você vai mudar aqui os dados do cliente aqui, ó. Ele não tem esse João, deixa eu ver aqui, pegar um cliente aqui qualquer, Luiz Henrique aqui, ó. E vou colocar o endereço de entrega, que é o que está lá no cadastro do Luiz Henrique, e vou gravar, ó. Salvei. Pronto. Aí agora, quando ele chega aqui dia 30, porque aqui não deu certo, porque eu tinha já reservado aqui. Eu vou tirar aqui para alterar, vou logo. Para reservar, é bom já colocar o cliente já que está cadastrado, certo? Senão ele fica sem fazer a reserva, porque quando você reserva, ele não deixa mais você alterar. Vou gravar agora, ok. Aí agora sim, ó, o Luiz Henrique tem o código dele aqui, e eu vou reservar. Então, o cliente aprovou, fez a reserva, você vai lá e cadastra ele, e vem aqui e faz a reserva dele para o dia 30. Ficam todos os dados dele aqui, certo? Eu só permitir aqui o pessoal para entrar. Não. Então, reservou, tá ali, vai ficar nos dashboards mostrando que tem reserva para o final do mês, que aqui tem a data da reserva aqui, ó, 3/10. Aí o cliente chegou, vamos dizer que hoje seja 3/10. Você vai, sim, deixa eu mostrar logo aqui os relatórios antes de finalizar isso aqui. Você pode filtrar aqui pelas datas, pela data da reserva, pelo nome do cliente.
Porque tinha alguém falando aí, pensei que era comigo. E você pode tirar impressão. Um exemplo, eu quero saber quantas reservas dos produtos tem no período que eu quero ver aqui. Aí eu quero ver o geral. Aí você vem aqui, ó, de 1/9 a 30/9, mas como eu coloquei aqui dali para o mês 10, eu vou colocar até o dia 3/10, dia 4, que é para a gente ver aqui dali funcionando. Então, eu venho aqui, ó, vou visualizar os produtos que eu tenho reservado. Está aqui, ó, 10 milheiros e mais 5 milheiros. Foi o que eu reservei hoje, porque os anteriores eu não coloquei para filtrar aqui. Então, eu tenho essas reservas aqui para frente, que é no período que eu filtrei. Aí, ó, a quantidade de produto. Então, existe esse controle aqui para você saber quanto de produto você tem que ter para os que estão reservados. Tem outro relatório também, que é as reservas dos clientes por período. Aí vai sair dia a dia quem foi que reservou. Como só tem um, deixa eu ver se eu puxo mais para trás aqui para vocês verem também. É julho. Pronto. Aí visualizar. Aí vai sair assim, ó, reservado para o dia 30/9. Tem aqui Luiz Henrique tanto e Luiz Henrique mais tanto aqui para o dia 30/9, certo? Então, vocês vão puxando os relatórios, eles vão saindo de acordo com os filtros que você vai colocando. Reserva dos produtos por dia a dia também, 1/7 até... Aí ele vai sair aqui agora, ó, 30/9, tantos tijolos ali, certo? Então, tem relatório que sai com o nome do fornecedor, do cliente, e tem relatório que sai só com os produtos. Então, vocês têm várias opções, e se precisar de mais alguma, vocês falam, que a gente vai elaborar mais relatório para vocês. Imprimir registro, imprimir... Aqui são os orçamentos, o modelo dos orçamentos, certo? Pronto, aí o cliente chegou dia 3 e você quer transformar isso aqui numa venda. Aí você vai ter que digitar tudo de novo? Não. Se você está fazendo as reservas, você vem aqui e vai finalizar o registro. Ó. Finalizar, ok. Ele finalizou e gerou uma venda no código 48658. No dia 3, a data da venda, 3/9, que foi hoje. Como ele reservou para o dia 3/10 e conversou com a empresa e pediu para já vai vir buscar hoje e deu certo, o produto dele tinha na cerâmica, eu fiz aqui a reserva se transformar em pedido, que foi hoje, ele já pega e já faz a venda hoje, nesse código aqui, ó, 48.658. Se eu for entrar aqui nos pedidos aqui, ó, ele vai ser o último aqui da relação, ó, 48.658. Luiz Henrique aqui, não... Aí ele, obrigatoriamente, a gente fez aqui, para ele ficar em branco. Para quê? Para que você entre no pedido e faça o restante das alterações que precisa. Então, vocês entenderam ali que a reserva ou o orçamento funciona para poder melhorar o controle de produtos e também já amenizar se você precisar digitar o pedido e não vai ter que digitar de novo, ele já vem para cá. Então, agora vamos entrar no pedido em si, certo? Como a gente está aproveitando o orçamento e transformando em pedido, eu vou continuar aqui e depois eu mostro como é que faz um pedido do zero. Então, eu trouxe o pedido do orçamento e agora eu vou editar ele aqui para eu poder finalizar. O cliente já mandou agora aquelas informações, ó, tá aqui os produtos, tem aqui o financeiro, como é que foi negociado, tem as dados. Aí aqui já, essa parte aqui não tem lá no orçamento, ó. Quem é o motorista? Porque o motorista você já vai saber no dia que chegar o caminhão do cliente, ou se você tiver reservado lá, e tem aqui, ó, o cliente, ele está retirando, o cliente mandou o caminhão, ou vocês vão colocar na empresa deles. Aí eu vou colocar aqui que o cliente está vindo buscar e vou gravar, certo? Quem é o motorista? Eu vou colocar aqui, fictício aqui, ó, a W Softwares, porque esse motorista já está cadastrado e a gente vai usar ele porque ele tem um caminhão já agregado ao cadastro dele. Aí aqui, se vocês quiserem continuar as informações, frete por conta de quem, a quantidade, espécie, marca, numeração, peso bruto e peso livre, são os dados para auxiliar no sistema de nota fiscal, que o sistema aqui de gestão vai pegar essas informações, você vai exportar elas, apenas clicando em alguns botões aqui, o sistema de nota nosso vai importar essas informações e você só faz enviar para a Cefaz. Então, já auxilia um bocado se você preencher isso aqui bem organizadinho, para o sistema de notas só enviar. Aí eu vou gravar e vou ver os dados extras. Aí tem aqui qual é o caminhão que esse motorista veio. Aí está aqui, ó, o número da placa do caminhão, ou são os caminhões que eu cadastrei no mesmo cadastro daquele motorista lá. Então, eu vou colocar isso aqui, ó.
Tem vendedor? Se esse cliente aqui já tivesse um vendedor agregado lá no cadastro dele, já ia vir um vendedor para cá. Como não tem, eu posso colocar manual aqui, ó. Se tiver, se não tiver, também deixa zero aqui, que ele não é obrigatório, só o zero aqui. Aí aqui tem dois tipos de observações. Uma observação que você vai sair, que você vai colocar aqui, e ela vai sair no romaneio, e também vai para as observações da nota fiscal, e uma observação interna que é para, tem mais de uma pessoa usando o sistema e são duas ou três que fazem venda. Então, às vezes, um inicia, o outro finaliza, o outro inicia e esse finaliza. Então, aqui vocês podem colocar uma observação para avisar a quem vai finalizar, para verificar se veio assim, assim, assado. Isso aqui é uma comunicação interna entre vocês. E essa daqui, ó, é a que sai no romaneio. Eu vou salvar sem essa primeira aqui, vou finalizar e vou mostrar a observação lá. Condições de recebimento, ó, já veio de lá, cheque pré-datado e a prazo. Então, se tiver alguma mudança, vocês podem mudar antes de finalizar o pedido. Se não, vocês, como isso aqui já veio do orçamento, já estava tudo programadozinho, se for o que o cliente mandou mesmo, mantém. E aqui na própria tela da venda, do pedido, vocês já podem vir aqui e imprimir o romaneio, ó, que é onde vai sair em 2 vias. Você vê que aqui não veio nada de observação, isso aqui veio do cadastro dele, que eu coloquei um ponto de referência lá. Alguém quer perguntar alguma coisa, hein? Tá. Ele sai em 2 vias, aí às vezes sai assim, ó, porque tem muita informação, são 2 ou 3 produtos, às vezes tem a forma de pagamento que tem 2 ou 3 também, isso aqui vai empurrando o relatório para baixo. Aí vocês, tá cortando, tem como tirar em uma via? Não tem, vocês vêm aqui, ó, romaneio imprimir em uma via, ele vai sair agora sozinho, sem estar cortando nada, e se você precisar imprimir duas, aí você imprime em 2 folhas que ele não vai sair cortando, certo? Existe também o romaneio no modelo 2, que é o que alguns clientes pediram, certo? É só um modelo que tem o colocado e o retirado aqui, em algumas informações. E existe também alguns outros que é ordem de carrego. Eu fiz o pedido, o caminhão chegou aqui, está aqui no escritório, eu vou imprimir a ordem de carrego para ele se movimentar dentro da empresa. Aí sai aqui os dados do caminhão, transportadora, vai ter a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, quem autorizou, o motorista assina aqui, o conferente lá do pátio assina aqui, e a portaria, quando ele sair, assina e devolve para o escritório, se vocês quiserem fazer esse controle. Tem também, como o pessoal viu que isso aqui tinha algumas informações, aí eu ia colocar aqui os totais de produto em cada fiada, em cada coluna do carrego lá. Ele disse, não, eu coloco separado, porque a gente controla só isso. Então, uma outra cerâmica pediu para fazer um romaneio de carga, que aí vai sair a quantidade em comprimento, a quantidade em largura, em altura, as quantidades enfiadas em cima e o total. Aí o conferente e o motorista assinam aqui para devolver para o escritório, certo? Então, se vocês precisarem de mais alguma dessas informações, aí vocês nos avisam que a gente vai colocar aqui. Outra coisa aqui é, quando você volta para a tela principal, você vai poder finalizar o pedido. O que é que ele vai fazer? Quando você finaliza, ele gera um controle de entrega. Wilker, eu não podia finalizar e esses produtos já dá baixa no meu estoque, não? Ele era assim, no início, aí fui conversando com alguns ceramistas e os que não queriam a ideia também, não é que não queriam, não sabiam, aí a gente foi mostrando, e aí todo mundo disse, não, fica melhor mesmo. Por quê? Quando você finaliza, ó, é o pedido 48.658, eu vou finalizar aqui, ó. Aí eu vou finalizar, ele vai gerar um contas a receber, vai uma parte para o controle de cheque, ó, já fez aqui, foi para o prazo, e eu vou dar OK. Então, esse pedido 48.658, ele gerou aqui um controle de entrega. Às vezes o pedido é uma carga muito grande e vocês não vão entregar de uma vez só, o cliente fez o pedido, mas ele só vai sair vai sair uma parte hoje e a outra parte só vai sair segunda, terça-feira da semana que vem.
vai servir para isso esse controle de entrega. Se a entrega for toda, então eu vou lá no controle de entrega, depois eu volto aqui para finalizar. Eu vou lá no controle de entrega, ó, venho aqui, vamos dizer que tenha sido esse aqui, um exemplo. Aí eu venho aqui e vou finalizar ele, vou mandar a carga toda, ó. Vou mandar os 1000 aqui, um exemplo. Já. Se tivesse o motorista e o caminhão, já iam aparecer aqui, vou gravar. E vou no segundo agora, ó, que é os 2.500, e vou gravar. Pronto, já fiz a baixa. Se eu quiser até controlar, porque tem gente que está fazendo isso, está mandando esse tipo de romaneio aqui, que é um romaneio de entrega, ó. Controle de entrega, sai o material, se tiver que cobrar frete extra, vai cobrar aqui, se tiver alguma informação extra, vai sair aqui. Então, essa aqui é a informação de quantos produtos já foram e quais as datas que foram entregues. Isso aqui como se fosse uma entrega imediata, entregou logo tudo. Vou pegar agora esse que a gente fez hoje aqui, que é esse aqui, ó, 48.650, e vou entregar, ó, de 15.000 produtos, eu vou entregar 5.000. Aí eu venho aqui, vou entregar 5.000, tá aqui, ó, e vou deixar o restante para depois. Né? Não tem peso aqui, não tem nada, porque não colocou lá, mas tem o motorista e tem o caminhão. Não vou cobrar frete extra, nem descarrego extra, porque já está tudo lá no romaneio. Vou gravar. Aí eu venho e marco isso aqui, ó, e posso imprimir para fazer também o controle da entrega. Eu estou entregando aqui 5.000, mas ele me comprou 15.000 produtos. Então, lá embaixo vai estar dizendo, ó, dos 10.000 que foi de tijolo 8 furo de primeira, não mandei nada ainda, falta entregar 10.000. Desses 5.000, estou mandando os 5, isso aqui foi um teste que eu estava fazendo, aí apareceu ali. Os 5.000 que eu, de tijolo de primeira também aqui, esse outro, eu já entreguei os 5, então é essa a entrega aqui. Lá na semana que vem, aí eu quero entregar o restante, eu venho aqui, o pedido do menino lá, do Luiz, ele pediu para entregar o restante, aí vocês vêm aqui, ó, tá faltando 10.004, aí você entra, selecione aqui os 10.000 que está faltando, ó, e grava. Se tiver que cobrar frete extra, porque está indo agora aqui o caminhão de vocês, vocês vão lá e cobram o frete e o descarrego. E aqui, essa entrega já foi final, sim, porque aqui não tem mais nada. Aí aqui, você vai marcar agora essa última e vai imprimir só essa última entrega, dizendo assim, ó, ele no final lá vai dizer que já entregou tudo, ó. Mas aqui essa entrega está indo só os 10.000, que era o que faltava, 10.000. Mas do pedido geral, já foi tudo agora, já não tem mais nada para entregar. Ó. E isso vai ficando no histórico de todo o material que vocês estão entregando, de como foi, qual motorista que veio, qual motorista que foi. Tem algumas observações aqui, ó, que algumas cerâmicas pediram para colocar. Aí isso aqui é lá nas configurações, ó. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega e dê seu aceite. Aí tem um ponto, aí não aceitamos reclamações posteriores. Se ele assinar que está tudo ok lá. Mas isso aqui, se vocês não quiserem, vocês podem ir lá nas configurações do sistema, que é aqui, ó, e dar uma olhada, porque tem essas observações e vocês podem tirar, certo? Não é obrigado, não. Eu acho que no de vocês deve estar em branco. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar, que foi uma cerâmica que pediu. Eu estou avisando que pode colocar para vocês, se quiserem colocar alguma observaçãozinha aqui embaixo, ele vai aparecer também. Pronto. Então, vamos voltar lá nos pedidos de novo. Aqui, ó, eu finalizei, ele ficou branquinho. Enquanto ele tiver salmão aqui, ele está não finalizado. E se for preciso cancelar um pedido, você vai cancelar, ele vai ficar amarelinho ali, ó. Então, todas as configurações de venda, vocês podem ver também que existem algumas coisinhas. Eu vou fazer agora uma venda do zero, que é para vocês verem como é que funciona. Mesma coisa lá do orçamento, ó, inserir. Só que aqui, um exemplo, se eu não tiver o cliente cadastrado, se você for fazer uma venda para um cliente avulso, ele está passando aqui hoje, ele não tem cadastro com a gente, existe um cadastro que é o padrão, que é o zero. O que é isso? Vocês colocam lá que é cliente que compra avulso. Então, tem lá no cadastro dos clientes como você selecionar assim, criar o cadastro zero, que é o cliente que compra de vez em quando, ou quase nunca. Ele passa ali qualquer um e vai ser uma venda para ele. Aí você vem aqui, ó, cliente não cadastrado, você coloca aqui o nome dele aqui, está aqui, Maria José. Aí, gravar, cliente não cadastrado, ele pega o código zero, porque ele sabe que é do cliente padrão, cliente que não compra avulso. Aí você vai colocar aqui o vencimento, porque ele não tem cadastro lá, ele vai vir do zero aqui, ó, hoje mesmo.
A condição padrão que ele paga aqui, vocês podem deixar nada consta, se quiser, certo? Não é obrigado a preencher isso aqui. E ele comprou aqui hoje, o vencimento é hoje mesmo, então vai ser 0 dias de prazo. E se quiser marcar aqui, ó, o controle de entrega dele, ele já pega o zero, porque é o cadastro dele zero lá, que é um cliente que não está cadastrado. Mas o cliente está cadastrado, é só vir aqui e selecionar o cliente que vocês têm no cadastro. Aí, o restante das informações vocês não precisam preencher, só se for obrigatório. Um exemplo, o cliente pediu para colocar o número da requisição deles no pedido, aí você coloca aqui. O número da nota fiscal que vocês vão gerar, quer que saia aqui, aí vocês colocam também. Então, tudo fica amarrado no pedido. Essa outra parte aqui de produto, acréscimo, crédito, total, entrada e a parcelar, vai vir aqui dessas tabelas que vão auxiliar o pedido, que é itens, financeiro. Eu vou gravar ele aqui, ó. Gravar. Então, essa parte de cima, ela não tem muita coisa, é só o nome do cliente, o vencimento, e se ele tiver alguma condição que já vem lá do cadastro, ele já aparece aqui. Como é um cliente avulso, ele não pegou muita informação aqui. Eu vou agora clicar aqui só para selecionar um cliente, aquele mesmo Luiz Henrique ali, ó, para vocês verem. Ele já pega o cheque pré-datado, que veio lá do cadastro, se vai comprar para 30 ou não, aí você bota aqui 30, aí já pega o endereço dele, que pode ter mais de um. Aí, ó, ele já pegou aqui para o dia 3/10, porque esse cliente, ele sempre compra para 30 dias e já auxiliou você para colocar a data de vencimento já de acordo com 30 dias depois da data de hoje, ó. Já jogou para lá, ó. Aí eu vou gravar. E aqui embaixo, sim, isso aqui também vocês podem controlar, porque no cadastro dos estoques lá, tem assim, é o preço de colocado ou o preço de retirada. E vocês lá na configuração, podem controlar se as vendas vão ser colocadas ou retiradas. Mas caso ele puxe colocada, mas o cliente veio buscar, vocês podem mudar aqui, ó. Foi retirado, ok. Aí o preço de venda do produto, deixa eu ver aqui, isso é 35 ou 53, um negócio assim. O produto vai vir para cá, ó. Se ele for retirado, é 9,20. O cliente veio buscar. Mas se você marcar aqui que foi colocado, vou gravar aqui, ó, ele já muda. Eu vou dar um enter aqui no produto, ele já muda para 1,90. Isso aqui eu estou fazendo o teste, era para ser ao contrário, o valor colocado ser maior e o valor retirado ser menor. Mas não tem nada, não. É só para vocês entenderem que o colocado e o retirado tem preço diferente, que vocês vão cadastrar lá no seu estoque. Ah, eu não tenho isso, não. Aqui é um preço só. Coloca os dois o mesmo preço, que aqui vocês vão poder dizer se foi colocado ou retirado, mas ele puxa o mesmo valor. Certo? Aí aqui tem a quantidade, tem cerâmica que trabalha assim, eu quero controlar, eu quero colocar 10 pallets, ele vai calcular a minha quantidade. Então, a gente já está fazendo essas configurações, vamos melhorar agora que teve algumas mudanças para a gente colocar qual tipo de pallet, se pega X produto, se pega menos produto, aí a gente vai colocar aqui para ajudar. Mas o normal você coloca aqui a quantidade, o cliente está comprando 10 milheiros, não teve quebra, o que é essa quebra? Eu estou mandando 10 milheiros e vou mandar 1% da carga para poder chegar lá aos 10 mil, porque na estrada às vezes quebra e o cliente sempre reclama. Aí você, se não tiver reclamação, pode deixar zero. Mas se o cliente sempre reclama e você pode perder esse cliente porque ele está chegando menos do que ele comprou, você coloca aqui uma quebra de 100, porque se quebrar na estrada, vai chegar lá aos 10 mil. Ou se você vir que está quebrando muito, você coloca 200, um exemplo. Só um exemplo. Aí a quantidade de pallet que você está mandando, 25 aqui, 30, 40, não sei. Quem está controlando pelos pallets vai colocar aqui os pallets, ele vai multiplicar e vai dar a quantidade aqui. Isso aqui tem nas configurações dos produtos. Aí deu um enter aqui, ó, ele já calcula 10 milheiros vezes 1,90 dá 19 mil. Tem o desconto por cada milheiro, como eu expliquei lá no orçamento. Ó, se eu der um desconto de R$50, vezes 10 vai dar 500, do mesmo jeito. Mas, se você não quiser controlar esse desconto no milheiro, que é alguma cerâmica que faz isso, você dá o desconto geral aqui, aí você pode colocar o valor que você quiser ali. Deu enter, e na venda tem aqui, onde é que eu vou carregar? Aí vocês podem colocar aqui, se vocês quiserem, na parte dos cadastros fixos, tem os locais de carrego. Aí vocês cadastram, se quiser, forno 1, pátio X, o que aqui a gente só tem um. Cadastra um lá e sempre seleciona ele aqui, que fica um controlezinho bonitinho para vocês tirarem para colocar na ordem de carrego aqui, ó. Aí eu vou gravar e posso colocar outro produto aqui, como
eu coloquei um, ele não fica aqui em cima gravado, não, ele fica aqui embaixo. Aí eu posso colocar outro produto e fazer aqui uma venda de 2 produtos. Ó, aqui 5 mil, esse aqui não tem quebra, não tem pallet, vou colocar aqui 25 centavos, deu 1.250, não vou ter desconto, e eu vou colocar aqui o local de carrego forno 2, que isso aqui eu posso moldar aqui e fazer do jeito que é o que está acontecendo real lá. E vou gravar, ó. Então, eu posso incluir tantos produtos que o cliente quiser comprar aqui, 2, 3, 4. Aí, no financeiro, eu vou dizer se teve frete, CMS, descarrego, diferença de alíquota, comissão, que vocês podem preencher ou não, porque tem gente que coloca o frete, essas informações, embutido no preço do produto. Aí tem o desconto, tanto em porcentagem como em real, e se o cliente tiver crédito, você vem aqui e seleciona o crédito dele. Esse aqui não tem, mas se tivesse, ia aparecer aqui, certo? Deixa eu só colocar aqui o cliente número 1, ver se tem aqui ainda. O número 1. Pronto, esse aqui, ó. Eu vou só alterar aqui para a gente ver o crédito aparecendo ali, que eu estou falando. Ó, esse cliente aqui, eu faço teste com ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 créditos que foram adicionados e tem saldo aqui. Então, eu poderia usar esse crédito e descontar da venda, por quê? Porque ele já me pagou antecipadamente. Então, seria uma venda paga com antecipação. Mas, se você não tiver essas condições aqui, você continua e vai dizer assim, ó, o total com desconto, que é o desconto que você deu aqui, deu 20.250. Teve entrada à vista? Não. Vai ser tudo a prazo em 3 vezes, ou 4 vezes. Aí você coloca aqui 4 vezes, gravou. Tem os dados da nota fiscal, como eu mostrei lá naquela outra lá, ó. Vou botar aqui a W Softwares, gravar. Vou colocar os dados extras, que é o caminhão, alguma observação. Aqui eu vou botar uma observação, só para a gente ver aparecendo agora no Romaneio. Teste de observações. E não vou colocar aqui interna, que é só um que faz a venda, um exemplo. Ó, esse cliente aqui eu já mudei e ele tinha vendedor, ele já trouxe o vendedor. Eu vou gravar. Essa capatazia que a gente está ainda elaborando, que é para colocar quem foi que carregou os caminhões para fazer parte da folha, e as condições de recebimento. Como ele não vai mandar nada desse valor, ele vai ficar tudo a prazo, eu posso fazer o seguinte: gerar as parcelas a prazo, ele vai gerar aqui 4 parcelas, que foi o que eu coloquei aqui no financeiro, ó, 4. E de acordo com a data inicial aqui da venda, ele vai pegar mais 20, mais 20, mais 20 e mais 20, dependendo do que eu negocio com ele, ou 30, ou tantos dias você colocar ali. Ou você pode ir fazendo manual, que é para fazer com as datas que foram negociadas. Não, ele vai dar uma parte hoje, daqui a 20 dias vai mandar mais uma parte, daqui a 40 dias vai mandar outra, aí você faz manual. Mas como que faz? É o 9. O 9 é o prazo que vai por contas a receber, que ele não mandou dinheiro, não mandou nada. Vou colocar aqui, ó, 4 mil. Vai para o meu caixa geral? Não, porque é a prazo. Mas o vencimento eu posso colocar aqui, que é para o dia, ó, ele pegou mais 20, ó. 3 mais 20 deu 23. Eu vou deixar esse aqui, só para a gente entender aqui, ó. Vou gravar. Vou colocar outra parte a prazo. Aí ele já pegou mais 20 também, já botou para o dia 13 do 10. E eu vou dizer aqui que vai ser mais 4 mil. Então, ele vai se auto-ajustando, mas mesmo assim, vocês prestem atenção, porque se mudar qualquer coisa, ele vai mudar aqui também. Aí, ó, vou gravar. E aí, vou jogar 9 de novo, que é a outra parte a prazo, mais 4 mil. Vou botar 6 mil aqui agora. Pronto. Aí, ele já vai para o dia 2 do 11. Ah, eu queria mudar, não queria deixar 2 do 11, não. Aí, você muda, mas sempre prestando atenção, porque ele pega os 20, 20 e 20, entendeu? Vou colocar aqui para o dia 29 de novembro. E vou gravar. Ah, não está preenchendo isso aqui por quê? Porque isso aqui é para quando é cheque, boleto. Aí você preenche essas informações aqui. Se for o boleto que vocês vão gerar pelo sistema, vocês marcam que o boleto é da empresa de vocês. Aí ele já vai pedir aqui o banco que está cadastrado na empresa de vocês, a agência, a conta, o titular, o número, já deixa tudo amarradinho. Se for cheque, você coloca aqui o banco, a agência, a conta, titular, e não precisa marcar essas informações. Se for o boleto feito pelo Asas, que é uma API que a gente colocou dentro do sistema, que aí, se vocês quiserem, a gente vai configurar com vocês, ele já gera o boleto, se o cliente quiser pagar no mesmo dia, já paga, que é um boleto com Pix, que o pessoal estava pedindo muito, e nós conseguimos, através dessa API, generalizar, porque tem gente que trabalha com boleto normal,
e tem alguns que já estão aderindo ao ASAS. Aí já gera o boleto, se o cliente quiser pagar no mesmo dia, já paga, já entra na conta lá. Mas aqui é tudo a prazo, ó, vou gravar e vou para o último agora, ó, 9, falta só 6.250, 22 do 11, que ele pegou na sequência, mas eu quero para o dia 15 do 12. Aí eu venho aqui e mudo também, ó. Sempre prestar atenção nessas datas, porque se você mexer numa, ele vai continuar na sequência de 20, 20, 20 e 20, porque ele guarda na memória o primeiro, aí vai seguir uma sequência. Quando for mudar a data, aí ele vai seguir a sequência lá de cima, você tem que prestar atenção aqui, ó. Então, a última data, 15 do 12, ó, você confere aqui, ó, 23 do 9, 13 do 10, 29 do 11 e 15 do 12. Tá batendo? Tá. Então, eu finalizo. Aí, agora, você não tem mais valor. Vou dar um enter aqui, ó, já não tem mais valor para parcelar. Aí, o que é que você vai fazer? Ou você imprime os relatórios aqui, ou sai da tela, volta para a tela principal e finaliza. Mas aqui vai ter a ordem de carrego, que é onde ele vai carregar, só precisa aparecer os produtos, as quantidades, não precisa de valor. Tem onde ele vai carregar o produto 1, produto 2. Ó. Tem aqui os dados do motorista, do caminhão, da transportadora. Está saindo duas placas aqui, porque eu coloquei o nome lá e coloquei a placa, e na descrição do caminhão eu coloquei só a placa do caminhão, mas podia ser caminhão, Volkswagen, aí ia sair o nome do caminhão aqui em cima. A hora que ele entrou, a hora que ele vai sair, que saiu, quer dizer, quem autorizou, o motorista assina aqui também, e aqui em cima, porque podia ser a transportadora lá em cima, o conferente e a portaria. E isso pode voltar para vocês lá. E tem aquela observação que eu coloquei, ó, teste de observação. O romaneio, também do mesmo jeito do outro, ó, tem 2 vias ou em uma via, e as observações, você vê que naquele primeiro não tem essa tarja amarela. Como tem observação, ele já destacou aqui, que é para o motorista ficar ligado aqui a essas informações. Se ele cortar, você pode imprimir também aqui em uma via só, como eu já mostrei no outro também, ó. E aí você tem os outros relatórios à disposição. Tem aqui um cupom que o pessoal pede para imprimir naquela impressorazinha também na venda, ó, que é porque tem cliente que pede e eles vão e imprimem isso aqui. Pronto. Finalizou aqui, aí você volta para a tela principal, a venda vai estar lá embaixo, ó, Bezasul, aí você vai lá e finaliza. Quando finalizar, ele vai gerar o controle de entrega, você vai lá e faz a entrega do mesmo jeito. Então, é a mesma coisa do outro, vamos vir aqui agora. Sim, antes de, quando você finaliza aqui, você pode gerar os itens para nota. Ó. Gerar nota fiscal, aí o nosso sistema de nota, ele não é vinculado ao sistema, ele não é aqui dentro do sistema de gestão, ele é um sistema que é desktop, a gente instala na máquina de vocês, e antes do final desse mês agora, a gente está deixando ele na web também. Então, vocês vão poder acessar o sistema de gestão e o sistema de nota na web. A gente vai deixar as duas opções online. Então, vocês vão poder tirar nota do celular, poder tirar nota de um tablet, está em casa e é uma urgência para tirar uma nota, não precisa voltar na empresa, tira lá, manda para quem vai imprimir e o motorista já sai com a nota também. E aqui, também na tela principal, vocês podem, tem quase todos os relatórios que tem lá dentro. Ó, imprimir em 2 vias, em uma via, imprimir a ordem de carrego, imprimir o cupom. Se você quiser dar uma olhada no que está na venda, você clica aqui nesse izinho aqui, que ele vai mostrar um resumo da venda todinho, ó. Certo? E se quiser gerar nota fiscal, é só clicar aqui, ó, gerar. Ele vai gerar um arquivo ali no download, ó. Já gera ali. Ele gera um arquivo com a numeração do pedido, ó. 48.659, está lá. E tem um outro arquivo que são os auxiliares. Ele gerou a NFE e vai gerar, tipo, os itens da nota, que vai com a parte fiscal, com a parte de valores aqui, ó. Então, enviar, ele gera os dois. E aí, com essa configuração aqui, nós vamos colocar dentro de uma pasta que ele já gera automático e o nosso sistema de nota vai fazer a leitura desses arquivos dentro dessa pasta. Você só faz fazer a leitura e enviar para a Cefaz. Se precisar alterar o preço de pauta, você pode alterar, você pode colocar um preço diferente do que está no de gestão, porque o cliente, você negociou com o cliente, vai no preço de pauta, para vocês não saírem do simples e é uma exigência que a maioria das cerâmicas pedido, certo? Então, vocês podem alterar o preço lá, para não ser igual o que está no pedido, que às vezes é um preço cheio, e vocês não querem tirar, quer tirar no valor de pauta, aí vocês mudam lá.
E aqui tem várias formas de você filtrar, tem por período, pelo código do cliente período, pelo nome, pelo nome do motorista, pelo vendedor. Então, tem várias opções de você filtrar o que está mostrando aqui na tela. A mesma coisa na impressão. Vocês têm a impressão das vendas por código da venda, que é para tirar aquele romaneio lá, mas tem por data, quer tirar tudo que eu vendi do dia 1º até agora. Então, vai ter um relatório aqui, ó, deixa eu pegar aqui do dia 1/8. Não está nem no 1/8, que tem do dia 15. Até agora, ó. Aí vai sair um relatório, e vocês escolhem se quer o relatório analítico ou sintético, ou se você quer que saia só as finalizadas, as não finalizadas, ou todas, as que foram ou não finalizadas. Aí você escolhe aqui o tipo. O padrão, que todo mundo quer que saia, as que foram finalizadas. Por isso que eu já deixei padrão, mas se vocês quiserem, vocês podem selecionar o tipo de pedido aqui, se são todos ou só as finalizadas ou não. Aí tem outros relatórios também. Deixa eu só mostrar aqui como é que sai, ó. Esse aqui já sai bem detalhado, com os produtos, com a forma de pagamento e tudo. E lá embaixo ele dá um resumo geral. Total de produto, teve acréscimo de frete, teve descarrego. Aí dá o total geral dos produtos com esses acréscimos aqui, dá isso aqui. E se ele tiver algum desconto dos créditos, ou desconto mesmo geral, ele vai diminuir aqui. E aqui o que foi à vista e o que foi a prazo. Não teve nada à vista nesse que eu fiz. E a quantidade de material que foi envolvido aqui nessas vendas. Quantos pallets foram enviados e quantos pallets foram retornados. Quando você faz a venda e você coloca pallet, mesmo tendo finalizado a venda, você consegue, depois que o caminhão chegar, fez a contagem dos pallets, você vem aqui, ó, saíram quantos pallets aqui, ó, saíram 25, voltou quantos? Aí você vem aqui e coloca quantos voltaram. Voltou 24, aí você perdeu um. Vou gravar. Depois, no mesmo relatório lá, se eu for puxar o relatório, agora vai dizer que foram 25 e voltaram 24. Então, por período, aqui por data, do dia 15/8 até agora, ó. Mesmo relatório, só que agora lá na parte de baixo vai dar os totais de pallets, ó. Poxa, então aqui não pegou esse ali que eu fiz ali, não sei qual foi a data que eu coloquei, mas ele não saiu aqui, mas ele soma e dá o total aqui dos pallets que vocês, dia 3/9, deixa eu ver se foi isso mesmo, imprimir, porque não está finalizada, desculpa. Então aqui eu vou finalizar isso aqui, ó, e agora ele vai dar o total de pallets que foram finalizados e os totais que voltaram, certo? Ele não tinha finalizado, por isso que não estava saindo lá, ó. Por data, mesmo período, e vou visualizar. Aí agora sim tem os totais lá foram 37, que tem outras vendas ali, e voltaram 24. Aí vocês estão perdendo o pallet, que isso aí tem um controle também. Então tem relatório por data, pelo código do cliente e período, então vocês podem filtrar, um exemplo, quero o cliente 618, e no mesmo período, então só vai sair as vendas desse cliente. Eu quero sintético, não quero mais aquele jeito analítico, não. Quero só as que finalizaram dele, só vai ter um aqui, ó. Mas eu vou testar aqui, posso ter mais um que eu tenha finalizado nos treinamentos anteriores, ó. Aí tá aqui, ó, 1, 2, 3 vendas, mais resumido, sai só o total, o acréscimo, o crédito e o desconto. Aí deu o total geral aqui, ó. Faz o mesmo cálculo, mas só de um cliente. Aí tem também pelo nome do cliente, período, que às vezes você não sabe o código, você vai pelo nome. Produtos por período, aí tem uma observação. Então, toda vez que vocês forem selecionar alguma informação aqui, vocês leiam o contexto todo, que é para vocês saberem, ó, mude a ordenação para material, porque a ordenação aqui é pela data, e aqui você vai ordenar pelo material. Onde é que muda a ordenação? Ó, escolher a ordenação. Aí você vai botar, ó, material por porcentagem ou material por código, por porcentagem, que eu quero que saia do maior para o menor do que foi vendido. Aí eu venho aqui visualizar, ele vai trazer nesse período quantos produtos eu vendi mais e quanto vendeu menos. Aí vai sair aqui um geralzão aqui, o total de produtos vendidos, quantidade, ó. Certo? E aqui é pela quantidade vendida. E aqui sai alguns dashboards que a gente está trabalhando, ainda vamos melhorar, porque ele aqui está meio rústico ainda, mas a gente vai deixar algumas telas com impressão, com dashboard, para vocês estudarem direitinho aí. Ele tem aqui as quantidades, tem
o total com desconto, uma média geral de preço e a porcentagem geral, que é os 100% que deu aqui, entendeu? Aqui tem a porcentagem individual e aqui tem a porcentagem generalizando. Todos os produtos dividido pela quantidade geral deu 0,89 centavos, que é uma média geral dos produtos, certo? Então, vão ter aqui também por vendedor, produtos por código do cliente, período. Então, quantos produtos o cliente X comprou nesse mês? Vai estar lá também. Se vocês quiserem filtrar uma cidade, quanta gente vendeu naquela cidade? Vai estar ali também. Esse carnê aqui ainda não está ativo, eu coloquei, mas a gente está vendo se vai ativar, que é um carnê com as prestações que vão ser pagas. Motorista por período. Vocês colocam o nome do motorista, vai sair aquele mesmo relatório lá, só que os que o motorista vendeu. Recibo pelo código do pedido. Todas pelo código do cliente. Então, pode ser as que, como é todas aqui, ele não precisa dar finalizado. É tudo que vendeu pelo código do cliente ali. Todas pelo nome, todas por período. Tem muito relatório aqui, são 32. Tem até uma hora que vai ser meio que repetido. Um exemplo, a curva ABC dos produtos, ele vai trazer um relatório bem parecido com aquele, mas é a curva ABC. Ele vai dar umas cores aqui, dizendo qual foi o produto que está vendendo muito, qual que vende mais ou menos, mas está entre o muito e o pouco, e qual que está vendendo pouco, que é para vocês puxarem venda, porque tem muito estoque. Aí vocês têm como fazer um estudo nesses controles aqui, de curva ABC, tanto do produto, como a curva ABC também do cliente, que ele vai dizer qual é o cliente que compra mais, qual é o cliente que compra menos, e por que fulano está deixando de comprar. Então, como aqui é de teste, sai pouquinho. De vocês deve ter muito mais cliente, vai sair 2 ou 3 páginas aí, só com as vendas de cada cliente, especificando quem está comprando mais no período, certo? Tem o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é assim, vocês vão lançar todas as despesas, os custos, no controle dos contas a pagar ali, os pagamentos, o que é custo, o que é despesa, tudo que vocês vão lançando ali, vai mostrar nesse relatório. O que é isso? Ele vai pegar o seu faturamento do dia 1º até o dia que você quiser fazer o filtro aqui, ó, dia 1º até, vamos dizer que hoje fosse dia 15/8, que é onde tem lançamento aqui na minha máquina. Então, 15/8. Então, do dia 1º do mês até hoje, que seria dia 15/8, eu quero saber qual o meu ponto de equilíbrio, como é que tá? Aí você ia visualizar, ele ia lhe dar assim, ó, você tem que atingir o seu ponto de equilíbrio com 56 mil. Então, o meu faturamento está em 14, eu não atingi ainda. Então, quando você pega os 14 mil menos o custo da mercadoria, que vai dar a margem de contribuição, aí tem os custos fixos, que ainda ia subtrair aqui ainda, ia dar o seu ponto de equilíbrio. Então, isso aqui é onde vai mostrar como é que está o seu rendimento até aquela data do mês que você chegou. Então, se você já tivesse atingido o seu ponto de equilíbrio, dali para frente você estaria só lucrando. Por quê? Porque o seu faturamento, mesmo você não tendo recebido, é o que gerencia o que você está pagando seus custos. Mas já teve uma proposta aí, o pessoal pediu fazer assim, o que eu realmente recebi, em vez de ser faturado, porque às vezes no faturamento entra o aprazo. Aí o aprazo está contando aqui, mas o pessoal já me pediu para ver, porque isso é contábil, o aprazo entrar aqui também, mesmo que você não tenha recebido, mas foi faturado. Mas eles estão pedindo um outro que dê só com o que foi recebido, que é para dar uma margem geral aqui do que realmente recebeu e de como ele já está usando nos pagamentos do mês. Então, a gente vai ver se faz um modelo desse tipo também, certo? Já faz um tempinho que o pessoal pediu, a gente está estudando, porque vai sair da contabilidade, que é o normal, é com valores a prazo, com tudo que você faturou, mas a gente está vendo para fazer eles sem esses, só com o que realmente recebeu. Aí tem aqui, ó, vendas anuais, que são algumas cerâmicas que vão pedindo, a gente vai colocando, qualquer coisa vocês testam e vê se esses relatórios vão servir para vocês também. Que aqui no meu, se eu for puxar aqui, lá no cliente que já está usando já há mais de 10 anos, já está saindo direitinho. No meu, fica pagando, aí vai dar algumas incoerências nesse relatório aqui. Condições por período, eu quero só as condições, em dinheiro, cheque, boleto, aí vai sair também, ó. Certo? Quanto eu vendi à vista, quanto eu vendi no boleto, quanto eu vendi a prazo. Então, como eu puxei ali de uma data ali, não tinha até o dia 15, não tem muito lançamento para puxar, mas se você puxar o de vocês no mês, vai sair bem, bem detalhadozinho. Aí tem aqui de novo, produtos vendidos no período. Não já tem lá em cima, é porque
a gente vai moldando e tem cliente que pede de uma forma, tem cliente que pede de outra, então, produtos vendidos no período, aí tem os códigos, para você saber qual é o que você está puxando, certo? Tem um ponto de equilíbrio, produtos vendidos no período. Olha, o que mais embaixo, isso aqui é o 20, produtos vendidos no período. Mas mais para baixo ainda, produtos vendidos no período por local de carrega. Então, são vários relatórios que vocês podem ir testando e ver se para gerenciar para vocês vai servir. Ó. Só os produtos vendidos no período. Aqui é só as quantidades, é bem mais simples, mas foi o pessoal disse, não, eu quero um só com as quantidades, que é para passar lá na produção, porque eu quero mostrar para o pessoal ali um relatório só com os totais, certo? Aí tem outros aqui para baixo também, que vocês podem ir testando todos, ó. Pelo código do vendedor e período, aí tem modelo 1 e modelo 2, porque foram solicitações. Pelo motorista e período, condições pelo código e período. Então, eu quero saber só a condição de boleto. Aí vocês vão selecionar aqui, certo? Aí vai sair só o do boleto. Se for pelo código da condição, eu coloquei aqui para vocês já selecionar as condições que vocês têm aí, tá bom? E também vocês podem fazer os filtros. Existe um botão aqui que são vendas extras. Isso aqui foi uma tela que um cliente pediu para criar para aparecer mais coisas do que já aparece aqui. Um exemplo, ó, vendas extras. Vai aparecer dados extras nas vendas que foram feitas, porque tem aqui o nome do vendedor, porque senão lá não cabe, eu tirei os botões aqui, ó. Vendedor, caminhão, tem o motorista, tem o local de carrego e o material, mas lá é mais voltado só para o pedido. E esse daqui foi um pedido de uma cerâmica que a gente fez só para eles verem e tirar aquele relatório ali da tela, certo? Porque quando você clica aqui, você pode imprimir o que está na tela, que são as vendas do dia, e vem aqui, ó, mostra bem direitinho, vocês podem imprimir, podem exportar para o Excel, para o PDF, pode copiar e colar em outra tela, certo? Então, se vocês tiverem alguma necessidade, a gente vai colocando no sistema. Isso atrapalha? Não, por quê? Porque eu mantive o padrão aqui e vocês podem usar o modelo que vocês quiserem. Vendas extras, são dados extras daquelas vendas que eles pediram lá, tá bom? Fora a impressão, tem os fios, como eu falei, e os ganhos do vendedor. Se você tiver um controle de porcentagem de ganho de vendedores, vocês lá no cadastro do vendedor tem como configurar. Certo? Vocês configuram lá. Tem tanto a comissão única, que é tipo assim, ele ganha 3% por cada venda que ele fizer, ganha 4, ganha 5. Aí você amarra lá no vendedor. E tem a condição gradativa, ele ganha de 0 a 10 mil que ele vender, ele ganha X, de 10.001 até 15 mil, ele ganha Y, de 15.001 a 20 mil, ele ganha outro. Então, vocês podem configurar, tem aqui nas configurações e tem lá no cadastro do vendedor como é que você quer calcular os ganhos do vendedor, certo? Quando você vem aqui, ó, ganhos do vendedor, aí você vai buscar aqui o período do dia 1, tá até hoje mesmo, aí você seleciona o vendedor aqui, tá isso aqui. Aí você vai mostrar o saldo, ele vai mostrar o saldo aqui, dependendo do padrão que você colocou, você vai imprimir no normal ou vai imprimir escalonado, que é de tanto a tanto, ele ganha X. Aí o escalonado é de valores aleatórios. E o imprimir aqui seria por fixo. Aí você vem aqui, ó, imprime, ele vai dar aqui que ele ganhou 3%, deu 106 e o total aqui, ó. Se for escalonado, eu não sei se isso aqui vai mostrar, porque eu não marquei lá, mas o escalonado ele vai dizer, ó, ganhou tantos mil porque vendeu até X% aqui, ele dá mais ou menos aqui, ó. Ele vendeu, a quantidade foi 67.030, ganhou 3%, aqui não está calculando porque não está marcado na configuração, mas ele ia calcular 3% em cima do valor que ele atingiu. Aí, se fosse mais, ele ia ganhar 4%, se fosse mais ainda, ele ia ganhar 5%, depende da quantidade que ele vendeu. São duas somas ou três de pagamento de vendedor, certo? E aí, quando você termina, tá tudo ok, executa o valor que ele tem direito a receber, vai lá para o contas a pagar, e quem vai pagar, executa o pagamento lá. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre essa tela de venda aqui? Eu expliquei bem detalhado, tudo direitinho para vocês entenderem. Se qualquer dúvida, vocês podem nos contatar, que a gente vai tirar mais dúvidas individuais se vocês precisarem no PV, certo? No privado.
E se quiser fazer alguma pergunta, está aberto aí, que enquanto eu estiver no treinamento, vocês podem parar aqui, que a gente vai tirar suas dúvidas também. O pedido, já falei como é que funciona, aí tem o caixa. Tudo que você lança no sistema venda, contas a pagar, contas a receber, acerto de contas, crédito do cliente, cheque dos clientes, boleto, tudo isso aqui movimenta o caixa. Então, o que é que a gente fez aqui? O caixa, deixa eu clicar aqui. Esse botãozinho aqui, inserir, ó, ele não vai funcionar para algumas cerâmicas, mas por quê? Porque existem vários relatórios aí no caixa e na competência, que são influenciados pelo contas a pagar, pelo contas a receber, pela venda, tudo que você mexe vai influenciar a competência, que são relatórios que vocês realizaram durante o mês. Se você lançar direto no caixa, ele não vai para a competência. Então, a gente está tirando essa opção de inserir, por quê? Porque está atrapalhando alguns relatórios. O pessoal está reclamando, mas eu estou lançando no caixa, mas no caixa não vai, porque existe o regime de caixa e o regime de competência. Se você lançar no caixa, e ele pode ocorrer o caso aqui de duplicar a informação. Então, lançou no contas a pagar, ele já vem para cá quando você paga. Lançou no contas a receber, ele vem para cá quando você recebe. Então, o caixa, ele é um repositório de informações que você está movimentando no dia. E a competência também é alimentada pelo contas a pagar e pelo contas a receber, mas de acordo com a data também lá, e vai gerando os relatórios sempre sem duplicar. Então, a gente desativou esse inserir aqui, que tem algumas pessoas que não gostaram muito, mas já estão se acostumando com essas informações ficando ali só no contas a receber e no contas a pagar, gerando e gerenciando o caixa. Agora, o que é que vocês vão fazer no caixa? Todo dia vai ter movimentação aqui do que foi à vista, do que foi pago no dia, e aí vocês vão poder transferir esses valores para a tesouraria, para quem for receber essa informação no final do expediente, ou depois fechar o caixa, que seria para, um exemplo, eu movimentei, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para eu fazer aqui, só para a gente, no contas a receber, eu receber aqui um valor só para vir para cá. Ó. Vou receber isso aqui, hoje, no dinheiro, e vai para o meu caixa, dia 3/9, pronto, 2.300 e pouco. Já foi. Aí eu vou lá no meu caixa e eu movimentei hoje o quê? Ó, venho aqui no caixa, e tá aqui, ó, 2.350. Aí esse valor, terminou meu expediente, eu só movimentei isso. Só recebi isso durante o dia todinho. Aí eu venho aqui, vou transferir isso aqui, porque não vai ficar comigo. Eu sou o responsável pelo caixa, isso vai ficar com a tesouraria. Só um exemplo. Wilco, mas eu deixo sempre um dinheiro no caixa. É só não transferir todo. Mas se você for passar tudo para a tesouraria, você vem aqui em transferir, coloca aqui, ó. Existe transferência de caixa para caixa, de tipo assim, do caixa geral para a tesouraria. E existe transferência da empresa que você está para uma outra empresa se vocês tiverem filiais. Aí aqui tem empresa 1, empresa 2, empresa 3, mas vamos dizer que seja na empresa 1 mesmo a minha conferência aqui. Aí eu vou transferir para a minha tesouraria, ó. Tesouraria, a W Software aqui, que é o código 8, e vou transferir dinheiro, ó. É o número 1. Eu posso procurar, eu posso digitar, eu posso colocar aqui número 1, ele vai mostrar só o que tem um. Tá aqui, dinheiro. Ele já sabe que tem dinheiro aqui, ó, 2.350. Mas, se eu for transferir o mesmo valor em dinheiro para a tesouraria, tem gente algumas cerâmicas que criaram essa opção aqui, ó. Transferência em dinheiro. Por quê? Eu estou transferindo dinheiro, não vai atrapalhar e não vai zerar a minha conta. Eu vou mostrar a vocês isso aqui no relatório do fechamento, ó. Transferência em dinheiro, 2.350. E vou cadastrar aqui, transferir, ó. Pronto. Então, no meu caixa do dia, eu não tenho mais nada, porque eu recebi e já transferi para a tesouraria para eu poder prestar conta agora no final do expediente. Aí eu venho e vou fechar meu caixa. Ó. Venho aqui, ó, 3/9, caixa geral, tá aqui a movimentação. Vou fechar. Aí, assim que eu fecho, ele já sai um relatório dizendo a movimentação todinha. E aquilo que eu fiz lá agora, ó, entrou dinheiro, e saiu como transferência. Então, ficou 2.350 aqui, menos 2.350 aqui, ele zerou. Podia ser feito tudo como dinheiro? Podia, vai ficar zerado aqui também. Eu só estou mostrando uma opção que tem gente que trabalha desse jeito aqui.
colocando a transferência que ele fez para ficar separada do dinheiro que ele recebeu. Senão ia ficar aqui, 2.350, 2.350 e ia zerar. Dá no mesmo, mas tem gente que faz desse jeito aí. Ou você pode imprimir os modelos diferenciados, imprimir modelo 2, que vai sair com a taxa amarela. Entrou dinheiro e foi transferido dinheiro. Então, se fosse cheque, transferência bancária, ia sair com a taxa amarela o que foi cada coisa aqui, ó. Certo? O resultado é o mesmo aqui. E existe um outro que é o imprimir com as condições. O que é isso? Tem gente que movimenta tudo num caixa só e tudo que entra e que sai vai aumentando e diminuindo aqui, ó. Em dinheiro eu não tinha nada, entrou 2.350, não saiu nada, eu tenho em dinheiro isso aqui. Aí você, nesse caso aqui, não precisaria usar essa transferência, porque ia ficar assim, entrou 2.350, saiu 2.350, zerou meu caixa de dinheiro, não tem nada. Entrou um cheque pré-datado há uns dias atrás, hoje não movimentou nada, não saiu nada, então continua com um cheque de 6.350, ou vários cheques de 3.350. Quando o pessoal trabalha com esse modelo aqui, todas as movimentações do caixa são feitas no caixa geral. Qual é o outro caixa? Vocês podem cadastrar, ó, Caixa Geral, Banco do Brasil, qualquer outro tipo de movimentação que vocês fazem com o dinheiro de vocês, certo? Então, vocês podem fazer a movimentação num caixa só, ou pode dizer assim, não, eu estou recebendo um pagamento, vai para o banco, vai lá para o banco. Só que quando for no final do expediente, você tem que vir aqui e também fechar o caixa do banco, fechar. Aqui, ó. Aí, o movimento também, o Banco do Brasil geral. Aí você vem aqui e fecha. Então, se você for controlar todos os caixas que vocês vão cadastrar, vocês vão colocar o fechamento de todos eles para poder imprimir e comprovar que foi feito o lançamento. Quando eu fiquei como gerente um tempo na cerâmica, eu fazia toda a movimentação no caixa geral. Aí depois eu ia dizendo assim, ó, transferir isso aqui, eu recebi no meu caixa geral, mas eu dizia assim, ó, esse caixa que entrou aqui, esse valor, foi uma transferência que foi lá para o Banco do Brasil. Aí, no final do expediente, eu ia transferindo para onde foi aquele valor todinho, ó, do caixa geral foi para o Banco do Brasil, que foi o quê? Transferência bancária, eu passava para o outro, entendeu? Então, cada um trabalha de uma forma e quando vocês forem começar a sentir dificuldade, vocês me avisam que eu vou auxiliando vocês, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aí nessa parte do caixa, de venda até agora? Eu vou passar para a próxima agora, certo? Deixa eu responder aqui. Pronto. Então, vamos lá. A próxima tela é a competência, que eu falei. Existe regime de caixa e regime de competência. Essa parte da competência, qualquer movimentação que você faz no sistema também, sendo à vista, sendo a prazo, o que for, ele joga aqui. A venda foi à vista, vem para cá. A venda foi a prazo, vem para cá. Você está vendo aqui ó, que a movimentação de hoje já veio toda para cá. Eu fiz um pagamento lá, ó, não, um recebimento de 2.350 já está aqui, ó. E os faturamentos aqui do dia, que são vendas a prazo, venda no cheque, ó, tudo que foi movimentado hoje, ele já pegou essa informação. Então, mesmo que você não tenha recebido, a competência vai registrar, porque são informações do sistema que são reunidas todas nessa competência aqui. Então, aqui você tem impressão. Algo que não tem como inserir, fazer movimentação? Até tem se você vir que precisa de uma informação que já era para ter e não está aí. Mas aqui também é mais voltado só para receber informação. Aí aqui na impressão que vocês vão ter a DRE, vão imprimir a competência por período. Aqui são alguns relatórios que o pessoal pede para colocar: ó, saldo, previsão e realizado, resumo financeiro dia a dia, resumo financeiro dia a dia por período, à vista e a prazo, e por período. O que é original dessa tela aqui? Aqui são alguns que os clientes pedem, mas os importantes aqui para vocês mostrarem para o gerente aí é o seguinte: a DRE e o por período. Esses dois são os principais. Como é que eles vão gerenciar isso aqui? Ó?
uma DRE do mês. Aí você vem aqui e coloca dia 1/8, tá aqui que é o... E 30/8, 31, né? 31. Pronto, então eu quero minha DRE nesse período aqui. Aí você vem visualizar, ele vai dar um resumo. O custo direto, custeio e DRE. O que é isso? São os custos diretos que você fez os pagamentos referente à produção, a matéria-prima, energia, insumos, mão de obra e manutenções. O custeio é o quê? Você pega esse valor aqui e vai dividir em todos os produtos que você vendeu. As quantidades lá que você fabricou. 55 mil, como aqui só tem um nesse período que eu vendi aqui, ó. Aí tem aqui, ó, o peso unitário dele, X, o peso total, que é esse vezes a quantidade vezes o peso unitário. Aí tem a porcentagem. Como esse aqui foi 100%, ele pega o valor total aqui, ó, 129, que são os custos diretos, para dividir pela quantidade que vai dar 2,35 o meu custo unitário. E o meu custo por tonelada, que é um custo que é calculado aí, o pessoal pediu para fazer isso aqui, deu 944. Mas se tivesse mais de um produto aqui aparecendo aqui, porque só vai aparecer aqui o que tiver com o preço lá do custo aqui, que é 0,3 da argila. Aí ele vai dar o custo de cada produto que você tiver lá no seu cadastro. Aí tem a DRE, que é a Receita Bruta, imposto sobre a venda, que no seu caso aí vocês vão lançando as informações, eu vou passar onde é que vocês vão ver cada centro de custo ou plano de contas que vai gerar essas informações, receita líquida, o custo da mercadoria, o resultado bruto, aí tem as despesas, tem o resultado líquido antes de... Como aqui são informações aleatórias, ó, tá ficando assim, mas no de vocês vai ficar bem organizadinho, certo? Porque tem o lançamento diário, aqui o meu eu vou apagando e tudo tá dando negativo ali. Mas num sistema que vai rodar sem precisar ficar apagando, vai dar um resultado geral aqui normal. E tem o que o pessoal pode tirar todos os dias, que é o por período. Então, aqui, ó, tem o analítico e tem o sintético, que é isso. É o resumo do mês todo, ou de um dia, ou de uma semana. Vou até colocar aqui até o dia 15, que ele sai muitas páginas. Esse analítico, ó. Vou puxar aqui e visualizar. Ó, ele vai trazer aqui, deixa eu até fechando aqui essas telas aqui. Ele vai trazer um resumo daquele período assim, ó. Vendas no dinheiro, vendas no boleto, vendas a prazo, crédito dos clientes que foram adiantados no mês. Aí tem outras entradas que são as vendas de meses anteriores e tem as saídas. Tudo que você lançar no sistema vai ficar aqui, ele vai dar um resumo. Como eu falei, no meu tem muito lançamento aleatório, ó, tá dando negativo, mas aqui é para ficar assim, ó. O saldo dos meses que você, no caso aqui, dia 1 de agosto, ele está puxando, então, esse saldo anterior, do dia 30 de julho para trás, toda a movimentação que teve, ele vai jogar aqui, ó. Então, se tiver entrada e saída, ele vai somar e subtrair e vai dar esse total aqui, que são os saldos anteriores. Só que a movimentação do mês, que é essa que está aqui na tela, está dando isso aqui, ó. 135 mil desse mês foi o total de faturamento. À vista foi 340 e outras entradas foi 65.700. Aí teve um valor a prazo, teve umas saídas, então o que é que ele faz aqui? Ele pega esse valor total da movimentação, diminui do a prazo, que você não recebeu, diminui da saída e vai dar esse valor aqui, ó. 119.544,64. E o total aqui vai ser o quê? Essa movimentação, mais o faturamento do mês, menos o aprazo e as saídas, que vai dar o geralzão aqui, ó. Certo? Que seria o caso aqui. Esse menos esse aqui, que é esse aqui. Então, isso aqui antes não tinha tanta informação, era só o faturamento, as saídas e o total. E agora tem, o pessoal pediu para eu destrinchar mais, para ficar mais espelhado o que está acontecendo antes e o que está acontecendo no mês. Então, isso aqui depois, se vocês quiserem, vamos comparar aqui, vamos ver, porque tem que bater com o que está aqui em cima, ó, o faturamento, as vendas, as receitas anteriores, o aprazo aqui, que tem, ó, vendas a prazo, 6.833, ó, bate tudo, quer dizer, aqui está juntando aqui, porque
tem o aprazo e os boletos. Então, 7 mil, o aprazo é boleto com o aprazo. 7 mil mais 6 mil dá 13, 800 mais 600, 14, 400 e alguma coisa, certo? Ó, 14.500, bateu certinho lá. Então, juntando o que foi no boleto e o que foi a prazo, que você não recebeu ainda, ele joga ali no valor a prazo aqui, ó. Então, qual é o resultado aqui? É o que eu faturei, menos o que eu não recebi, vai dar o total aqui embaixo. Aí tem mais algumas coisas detalhadas aqui, que é para você saber o que foi aviso, o que teve de outras entradas do mês passado e o que teve de saída, para você detalhar e estudar esse relatório aqui. Tanto ele sai analítico, como ele sai também sintético, que é menos folha para você imprimir, ó. São as mesmas informações e ele vai sair mais enxuto, certo? Não tem muito detalhe, ele sai só os totais. E ainda tem ainda um mais enxuto ainda, que seria sem aquelas informações finais, só os totais mesmo das contas, ó. No dinheiro, no boleto, no a prazo, crédito dos clientes, outras entradas, o que vocês pagaram de salário e despesas com alimentação no geral aqui. No caso, foi só o que foi lançado aí. Que são esses totais vermelhinhos aqui, ó. Despesas com alimentação, pagamento de salário. Então, tem vários relatórios aqui numa tela também e vocês podem ver esses outros aqui, porque aqui é um pessoal que está fazendo, a gente está ainda testando aqui. Resumo financeiro dia a dia no período, resumo financeiro dia a dia. O gerente de uma cerâmica que pediu isso aqui, até nem está mais trabalhando na cerâmica, pediu, mas depois saiu. Aí eu deixei aqui, porque pode ser que alguém queira dar uma olhada e use esse relatório aqui também, certo? Então, a competência serve para quê? Essa competência, para você tirar relatório gerencial e ela reúne todas as informações, recebidas ou não, certo? Aí tem as compras, vocês têm material aí, um exemplo, almoxarifado, vocês têm aqui no estoque argila, então esses três primeiros estoques aqui são materiais que vocês compram externo. O galpão e o material de venda são fabricação. Então, esses três vocês vão lançar aqui. Como é que faz um lançamento de uma nota de compra de material? Vocês vão inserir, vão escolher o tipo de estoque, que são aqueles 3 ou 4, porque isso aqui não tinha. Aí tem um pessoal que diz assim, mas eu compro, tipo, um exemplo, telha, que eu não fabrico telha, eu compro telha para revender. Aí eu deixei isso aqui em aberto para quê? Se ele for comprar material que não vai fazer parte da produção, ele vai ter um custo de compra aqui. Aí vai ser um negócio diferenciado da produção. Ele vai alimentar o estoque dele sem ser pela produção, como se fosse um comércio normal, que compra e revende, certo? Aí, então, aqui vamos falar aqui do almoxarifado. Vocês vão fazer uma compra de material, você seleciona o almoxarifado, a data de emissão, se tiver a nota fiscal, vai ter a data de chegada, vai ter o fornecedor, vou colocar aqui, qualquer um aqui, ó. O plano de contas, se você cadastrar o fornecedor e colocar lá dentro do fornecedor o plano de contas que vai ser vinculado com ele, ele já traz amarrado também, ó, esse primeiro aqui, ó. Ele já está amarrado a custo trabalhista lá, porque eu fiz um teste aqui. Então, cada fornecedor que você tem, você pode já amarrar qual o plano de contas que ele está amarrado, que é para auxiliar na digitação aqui, para você não estar perdendo tempo. Ah, esse cliente aqui é fornecedor de quê? Aí ele já vem lá do cadastro também. Qual o centro de custo? Está aqui administrativo, certo? Que o pessoal que pediu o plano de contas, eu peguei a ideia agora e eu vou colocar também lá o centro de custo, que já fica amarrado o plano de contas e o centro de custo, para já não precisar nem digitar nada aqui. Qual o documento? Aqui, aí pode ser nota fiscal, pode ser recibo, pode ser uma promissória. Então, vocês vão selecionar aqui qual o documento que gerou essa compra aqui que vocês estão fazendo. O número da nota. Se tem o CFLP, vocês podem amarrar aqui o CFLP, e se tiver a chave da nota, você coloca aqui. Por falar aqui em chave da nota, se vocês tiverem o XML que vocês recebem do cliente, do fornecedor, vocês podem selecionar ele e capturar os dados da nota, que ele já preenche isso aqui tudo para vocês, certo? E se vocês não tiverem, a gente está tentando ver para
baixar direto da Cefaz. Então, vocês vão colocar aqui o número da chave e vão baixar da Cefaz, que é para preencher tudo automático também, certo? Como eu não tenho aqui ainda, ainda não está funcionando isso aqui, e eu não tenho um XML, vocês podem deixar isso aqui em branco, que ele não é obrigatório também, certo? Vou botar aqui só aquele teste e vou gravar. Ó. Pronto. E se você fosse capturar os dados da nota pelo XML, vocês capturavam os dados da nota na parte principal e depois capturavam os itens da nota que estão atrelados à nota que você está buscando do XML, ele já lançava tudo aqui. Tem um porém aí nessa parte de se você tiver o XML. O produto do seu fornecedor tem um código que pode ou não ser igual ao de vocês no sistema. Se for igual, beleza, porque você vai baixar aqui, capturar, ele já vai lançar com o mesmo código que tem aqui no seu sistema aqui. Ah, mas aqui lá no cliente o código é 59.756 e o meu é o número 1 aqui. Aí quando você capturar, se você tem um botãozinho aqui que eu vou já mostrar, ó, eu vou incluir aqui manual, um produto, e vou mostrar a vocês aqui. Ó. Aí você vai gravar e tá aqui. Aí vamos dizer que eu baixei isso do XML. Ah, o código do cliente lá, o código do produto, é 59.000 e o meu é 1. Aqui vamos dizer que fosse 59.000 aqui. Aí você ia clicar aqui e ia selecionar o seu produto aqui, ó. Pronto, o meu é esse. Aí você vai gravar. Então aqui você pode também, já aproveitando aqui, na hora de alterar, você pode mudar a quantidade, já que se você errar, o valor unitário, o desconto e vai lá e grava. Um exemplo, eu errei o valor unitário. Aqui é 2,35. Aí, ó, já muda, já grava, tá aqui, já mudou tudo. Mas eu fiz isso aqui mais com a intenção de chegou, capturou os dados do XML, você vai lá e muda para o seu produto, porque o produto que vem do cliente pode vir com um código diferente do de vocês. Aí vocês têm que deixar o produto de vocês aqui, porque senão seu estoque não vai bater. Você pode colocar mais de um produto, do mesmo jeito lá da venda? Pode também, ó. Pode colocar aqui quantos produtos você quiser. Máscara, tá aqui 100. Gravar. Pronto. Ele vai somando e vai dando o total aqui. Aí no financeiro você vai dizer se teve frete, que aqui é pagamento, vocês estão comprando. Teve frete na nota, teve outras despesas, IPI, diferença de ICMS, seguro da carga. Aí teve desconto, você pediu desconto. Não teve nada, você vai parcelar isso aqui, um exemplo. Vou parcelar em uma vez, do mesmo jeito que o cliente lá parcela com vocês, vocês também, se tiver essa negociação, vocês podem ficar ali, eu vou gerar um contas a pagar aqui. Para gerar um contas a pagar, se você pagar com cheque, boleto, cartão, alguma coisa, você vai e coloca aqui. Mas para ir para contas a pagar, você coloca, como eu falei lá na venda, a opção 9. O a prazo joga para essas contas a pagar e a receber lá na venda, se fosse o caso lá. E aqui o vencimento, eu negociei com ele aqui para o dia 30. Aí vem aqui, ó, dia 30 e vou gravar. Pronto. Gerou aqui um contas a pagar. O que é que eu dou, quando eu vou fazer o treinamento com o pessoal, o que é que a gente faz para que tudo passe pelo contas a pagar? Você lança e bota o número 9. Tem gente que pediu para eu deixar para lançar no caixa, eu deixei. Mas, assim, essa operação aqui que você está fazendo, que é uma conta que você vai pagar, você faz a compra, lança na nota de entrada e gera um contas a pagar. Mesmo que você vá pagar à vista, você gera no contas a pagar para pagar de lá, porque de lá é que vai lá para a competência, como eu falei. Tudo é gerenciado no contas a pagar e no contas a receber. Se você preferir fazer assim, não, eu quero que vá para o meu caixa logo e eu vou matar que foi no dinheiro. Você coloca, aí o pessoal começou a perceber que essas informações não passam pela competência, porque é regime de caixa, e a competência vai pelo contas a pagar e pelo contas a receber. Então, toda vez que você for fazer um lançamento, gera aqui a conta, coloca o número 9. Tem gente já, tem alguns clientes que pediram para tirar essa condição. Finalizou, vai para contas a pagar, certo? Mas eu deixei porque tem alguns que já estão acostumados e disseram que não vão mexer na competência ali, porque gera no caixa mesmo e tudo. Aí eles já estão acostumados, vão lançando no caixa. Aí ele tira dois relatórios, um de caixa e um de competência. Mas eu estou dando aqui um exemplo de jogue no aprazo e pague lá no contas a pagar. Por quê? Vai alimentar bem redondinho o seu
a sua competência para você tirar relatório gerencial sem estar tirando de 2 lugares, tá bom? Vou voltar aqui, ó, e vou finalizar. Ela fica aqui, vou finalizar ela. Aí ela agora vai lá para contas a pagar, porque foi a opção 9 lá. Ó. Pronto, ó. Prazo registrado no contas a pagar. Ok. Então, aqui, para os outros estoques também, quando você for dar entrada, você vai selecionar aqui, ó, e vai dar entrada em argila, combustão, se for o caso, material de venda que você compra para revender. Mas cada vez que você seleciona um tipo de estoque aqui, o material é voltado para aquele tipo, ó, máscara, óculos, rolamento. Se eu fosse dar entrada em argila, aí já mudava aqui, ó, já seria argila, outro tipo de argila que a gente faz cadastro aqui. E se fosse combustão, ó, mesma coisa, lenha, casca de castanha, lenha de cajueiro, dependendo da lenha que você vai usar. E quando for material de revenda, que você compra para revender, aí vai buscar do seu material de venda, certo? Então, é o mesmo padrão, e aqui vocês podem tirar, mas aí eu dei entrada no meu almoxarifado, aí quando eu for imprimir relatório, vai sair almoxarifado, argila, tudo junto? Não. Pode sair tudo junto, por período, ou você pode vir aqui, ó, entrada do almoxarifado por período, aí vai sair só material que você deu entrada no almoxarifado. Entrada de argila, entrada de combustão, então vocês têm todas as separações. Aí você também tem, eu quero saber só pelo centro de custo X, aí vai ter o centro de custo aqui, você seleciona e vai imprimir pelo centro de custo. Eu quero imprimir pelo fornecedor e centro de custo, aí vai ter o fornecedor X e o centro de custo Y aqui, que vocês vão colocar, certo? Então, tem vários relatórios gerencial também, tem só pelo código do fornecedor e período, é um lenheiro, eu quero saber quanto ele colocou de lenha, vem aqui, filtra as entradas de lenha, vai sair todas as entradas registradas. Tá bom? E filtro também, vocês vão ter filtro por data, por fornecedor, pela nota de entrada, pela da nota fiscal, foram solicitados e, se precisar de mais algum, a gente vai colocar para vocês, certo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Que aí a gente já vai para... Eu estou fazendo um pouquinho, assim, acelerado, porque são muitas telas, ó. Aí, para dar tempo de amanhã, a gente finalizar o financeiro. E qualquer coisa, se vocês precisarem, aí podem entrar em contato com a gente. O Marcos vai pegar esse vídeo e vai, depois que ele renderizar, ele vai melhorar um pouquinho, cortar algumas coisas, que às vezes eu paro para conversar e tudo, ele vai deixar um vídeo mais específico para vocês estudarem também, certo? Então, eu estou aqui em compras. Se quiserem fazer alguma pergunta, é só falar, viu, que eu vou continuando aqui. Tem a manutenção dos bens. Eu vou fazer hoje até a manutenção, porque aí o restante amanhã fica mais padrão, porque tem muita coisa aqui que se repete, é mais rápido. Então, a manutenção dos bens. E senão o vídeo também fica muito grande. Na manutenção, vocês vão inserir e vão fazer a manutenção, que é o quê? Todos os bens que vocês têm, vocês vão fazer reparo, vão fazer abastecimento, vão trocar peça, tudo é feito aqui, ó. Ah, eu posso fazer direto lá no meu contas a pagar, dizer que eu paguei por uma compra de uma peça? Pode. Só que lá a peça você vai colocar na observação. E aqui você diz qual foi a peça. Ó, eu vou fazer uma manutenção na caçamba. Aí quem for o fornecedor, tá aqui o número 1 aqui, ó. Luiz Henrique aqui de novo. Ele já puxa o plano de contas. O centro de custo eu vou amarrar também para vir junto com o plano de contas, ó. E aqui tem o código do documento que foi gerada essa manutenção. Se não foi, você pode usar um recibo ou qualquer outra informação que você queira colocar aqui no documento. Tem os documentos aqui já pré-cadastrados. Qual o número do recibo? Aí, se não tiver, você coloca NC, que é nada consta. Aí tem aqui, ó, eu estou fazendo a manutenção hoje dessa caçamba. Ela tem alguma previsão de uma próxima manutenção? Se não, você deixa na mesma data que foi feita a manutenção, porque aí ele não vai amarrar. Se for para amarrar, você vai colocar aqui, ó. Eu vou fazer a manutenção daqui a 2 meses, dia 29. Então, dia 29 do 11, ele vai aparecer no dashboard lá, para você saber que tem uma manutenção agendada. Se for um abastecimento que você vai fazer, ó, preencha o nome do motorista se for abastecimento. Você coloca aqui. E a quilometragem atual do carro, eu vou fazer como se fosse um abastecimento, para vocês também entenderem. Vou botar que vai ser esse AW Software aqui. Qual a quilometragem do carro nesse dia que eu estou fazendo? Está aqui 15, 20.
1.520 quilômetros, ou 15.200. Aí eu vou dar um enter aqui, ó. Não tinha quilometragem marcada anterior, ele, como eu estou fazendo aqui a primeira vez, e a quilometragem atual é essa. Então, o total vai ser isso aqui. No próximo abastecimento, ele já vai ter os 15.200 como anterior, e você vai colocar a quilometragem do outro abastecimento, vai dar a diferença aqui para estar sempre dizendo a você nos relatórios qual a diferença e qual o período, a constância de abastecimento, com quantas quilometragens está sendo trocado, certo? Se quiser colocar aqui algum histórico, não é obrigado, eu vou gravar. Aí também tem, cada item tem tipo um histórico aqui, uma observação. Por quê? Não tinha. Aí o pessoal foi, Will, de vez em quando eu estou comprando um material, aí para não colocar tudo aqui no histórico de cima, eu quero colocar assim, esse material foi comprado por isso, o outro foi... Aí eu coloquei, certo? Mas também não é obrigatório. Esse item tem almoxarifado ou você comprou para fazer essa manutenção agora? Se tiver, ele vai dar baixa no seu estoque. Se não, ele apenas tem que estar cadastrado lá, mas ele vai criar uma parte financeira aqui, por quê? Porque você está comprando para fazer manutenção, que foi uma compra aleatória ali, porque você não tinha isso no estoque. Eu vou colocar aqui que tem, ó. Aí qual é o tipo de manutenção que eu estou fazendo aqui? Peça. Ou foi, eu escolhi ali, foi abastecimento, né? Deixa eu vir aqui. Ó, abastecimento. Aí qual é o material? Gasolina, diesel, vocês vão colocar aqui. Se já tiver cadastrado, vocês vão procurar aqui. Se não, vocês cadastram lá e vão colocar aqui, que no meu não tem aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui um teste aqui, como se isso aqui fosse o combustível, certo? Gasolina, álcool, diesel. Aí vocês colocam aqui o abastecimento que foi comprado. A quantidade, quantos litros foram? Aí aqui ia aparecer litro, né? Eu coloquei 60 litros. Aí vai ter o valor unitário, o desconto, se não tiver, você deixa zero. E aqui na observação, se não tiver também, você pode colocar nada consta ou alguma coisa. E grava. Pronto. Aí isso aqui vai gerar uma conta a pagar sim ou não. Se você não tiver no seu almoxarifado, vai gerar. E se tiver, você coloca aqui. Se não tiver no seu almoxarifado, você vai colocar aqui em conta como foi que você pagou. Como eu falei lá na parte de compra, você pode colocar aqui também a opção 9 para ele ir por contas a pagar e lá você gerenciar os relatórios de competência. Mas, como eu falei, se você sabe controlar a parte de competência e regime de caixa, você diz que já foi pago e bota aqui o caixa e ele já vai para o seu caixa e não passa pelo contas a pagar e pela competência. Por quê? Porque foi regime de caixa. Eu tirei dinheiro do meu caixa e foi para lá. Mas o pessoal está gostando e está deixando tudo no aprazo para poder fazer o pagamento lá e ele ir para a competência, certo? Então, aqui você pode manter o aprazo. Se não for gerar um pagamento, você dá um desconto aqui, porque você tinha esse valor, esse produto no seu almoxarifado e ele não vai gerar nada. E se não, você vai gerar ali o parcelamento em uma vez, como a gente está fazendo os outros tudinho, e você vai colocar a prazo e vai gerar aqui o vencimento. 3/10, está batendo aqui com o que você negociou? Não, ficou para o final do mês. Aí você vem aqui, bota dia 31, não é cheque, nem é boleto, nem vai para o caixa, você grava. Pronto. Quando você voltar para a tela principal, vai ter lá os registros que você fez, você vai finalizar ele ali, ó. Certo? O caixa do dia 3 já foi, porque eu tinha feito o fechamento, então, no fechamento do caixa, você não pode mais movimentar o caixa. Quer dizer, como eu fiz agora de manhã, né, cedo, aí eu não estou podendo movimentar. Quando você for fechar o caixa já é depois do expediente, né, quando estiver finalizando, então o pessoal que vai fazer essa manutenção durante o dia não vai ter esse fechamento de caixa ali. Só no outro dia, pronto, esse aqui vai entrar no caixa 3/9, se fosse o caso de ser à vista, né? Aí, se você já tiver fechado o caixa, e do dia 3, aí teria que reabrir para poder finalizar, ou colocar aqui para o dia 4, e assim. Eu vou finalizar aqui, ó. Aí ele já jogou esse valor aqui lá para o meu contas a pagar, que é que eu coloquei para o mês 10, certo? Então, ele só vai aparecer no contas a pagar na tela
no mês 10, que vai ter o vencimento aqui quando ele chegar o vencimento. Ou se você vier aqui e imprimir a relação do que tem a pagar no período. Quando? 1/10 até o dia 15/10. Do 10. Pronto. Aí vai imprimir e vai aparecer aqui os 300 aqui, ó. Deixa eu ver. Cigarrão da Lenha, Luiz Henrique Marques, Saia de Frota. Eu vou ver qual foi o dia que eu coloquei lá. Então, ele não vai aparecer de imediato na tela, por quê? Vai depender do vencimento que você colocou. Se o vencimento foi do mesmo dia, ele vai estar aqui. Quando chegar o dia do vencimento, ele vai ficar. Como é que essa tela funciona? Os vencidos e os do dia. Eu não paguei uma conta que era de ontem, vai aparecer aqui. Eu não paguei, mas aí tem configuração no sistema que você pode escolher. Não, eu quero só os do dia, eu quero os do dia para trás. Então, você escolhe lá. Se eu não me engano, essa minha aqui, que está aqui, é para aparecer só os que estão vencidos no dia. Se tiver algum atrasado, que eu acho que deve ter aqui, que eu não estou dando baixo aqui, ó. Ó, tem um monte atrasado. Mas eu configurei ele aqui para mostrar para mim só os que estão vencidos no dia. Eu sei que tem atrasado, mas eu não quero que minha tela fique congestionada. Foi isso que o pessoal pediu para eu fazer. Então, eu tenho 14 telas aqui, 133 registros aqui que está vencido, mas eu só quero que apareça os do dia. E aí, se você quiser que apareça tudo, você vai lá nas configurações e mostra tudo que está atrasado, mais os que estão vencendo no dia. Certo? E aqui você também vai ter... porque aqui eu não cheguei no Contas a Pagar, não. É na manutenção ainda. Financeiro, manutenção. Aqui você vai ter os relatórios aqui, ó, por código da manutenção, pelas datas, pelo código do bem, se você quiser saber só o que o trator gastou, o que gastou com o trator, com a caçamba, com um veículo específico ou com qualquer outro tipo de bem. Pela data das próximas manutenções, eu quero saber o que é que tem de manutenção para fazer até o final do mês. Vai estar lá todo mundo lá registradozinho lá. Pelo código do fornecedor e centro de custo, pelo código do tipo de manutenção e período, que é abastecimento, lubrificação, peças, revisão, ou pelo código do bem, tipo de manutenção e período. Eu quero saber o trator que abasteceu tal dia, então eu quero ver os abastecimentos só do trator. Tem do individual e tem do geral, certo? Então, vocês podem usar e tirar relatório aí de todo tipo aí que vocês também precisarem, ou se quiserem gerar um diferente, vocês me chamam e a gente vai elaborar um, pelo código, deixa eu ver um que seja geral aqui para vocês verem aqui. Pela data da manutenção. Aí vem aqui, coloca a data aqui, ó, 1/8, e visualiza, vai sair bem detalhadozinho qual foi o bem, quanto que deu de itens à vista, a prazo, e vai dando um por um. E no final vai dizer assim, ó, quantidade de peças ou material que foi usado, o valor que foi gasto e a quilometragem, se tivesse colocando as quilometragens aqui. Toda vez que você coloca a quilometragem lá, vai sair a anterior, a atual e o total de quilômetros que foi de uma diferença de uma quilometragem para outra, certo? Pronto, vocês entenderam aqui até aqui? Se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai encerrar aqui no financeiro essa parte até a parte de manutenção, e a partir de amanhã a gente vai ver contas a receber, contas a pagar, o AV, crédito de cliente, saldo, cheque, boleto, que tem 4 ou 5 telas aqui, que é o mesmo padrão, então vai dar uma acelerada boa, e a gente finaliza amanhã o financeiro, certo? Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta? Eu vou parar aqui a gravação, certo? Quem quiser perguntar,